Fala aí, nossa galera do futebol goiano. Estamos chegando aí para mais um vídeo aí, repercutindo a Série B, né? Repercutindo aí essa vitória do Goiás hoje, ainda há pouco aí, sobre a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Um futebol modesto, mas um bom resultado, um grande resultado, né? A Série B muitas vezes vale essa vitória, né? O resultado, o desempenho que o Goiás demonstrou contra o Cruzeiro não conseguiu demonstrar hoje, né, até por conta de alguns jogadores não estarem no seu melhor dia, mas conseguiu construir uma boa vitória e ter um bom resultado, né? Que foi o principal disso aí. Vamos dar uma pincelada também na questão da rodada, dos jogos da rodada, né? Passar rapidinho aí pelo São Bernardo 1, América 1, e foi difícil, hein? Buscou um empate no finalzinho, São Bernardo. A gente imaginou aí que conseguiria vencer e abrir mais vantagem e continuar na liderança, mas mostra que realmente a Série B é o campeonato mais difícil do Brasil, mais disputado do Brasil, né? Por conta dessas situações aí. Um resultado extremamente atípico. Operário 2, Náutico 6, muito atípico, né? Mas o Timbu mostra aí que tá forte, né? Nessa sequência aí, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, e aí contando com algumas situações, né? O Sport e também o Fortaleza ainda vão jogar, né? Até mesmo o Vila Nova, mas o Náutico estava à frente do Vila Nova, então ele aguarda aí o clássico Vozão amanhã e também o jogo do Sport para ver se ele vai continuar na vice-liderança ou não da Série B. Mas fato é que a equipe tem jogado bem e tem muito jogador conhecido nosso aqui do futebol goiano, né? O Vinícius foi o melhor da partida, o Todinho, ex-Vila Nova, fez 3 gols, cruzamento do Dodô, ex-Vila Nova, para um dos gols se não me engano, foi do Reinaldo, acho. Um dos gols, tanto gol que, né, nem é de costume, né? O Operário que é um time que toma pouco gol, né? Joga numa linha mais baixa ali, mas hoje realmente resultado bem atípico. Terminou agora há pouco. O Cuiabá 0, Novo Horizontino 0. Por incrível que pareça, em 9 jogos na Série B, o Cuiabá chega a 7 empates, né? Ele tem uma derrota e uma vitória contra o Goiás, que foi aqui no Estádio Olimpíada, na Serrinha. O jogo, o Goiás jogou muito mal. E até o jogo caminhava para o empate, mas errou uma saída de bola lá e o Cuiabá foi lá e pimba ganhou o jogo. Mas o fato é que foi um jogo movimentado, mas o 0-0 teimou em persistir, graças aí à atuação dos goleiros e à pouca inspiração dos atacantes. Trazer um pouquinho aí também mais um pouquinho do jogo, né? Falar um pouquinho mais do jogo entre Goiás e Botafogo. O Goiás, ele não fez um bom jogo, né? Fez um jogo competitivo, competiu, brigou, disputou, mas algumas peças não funcionaram hoje, né? Ele tentou o Diego Caito na lateral direita, fez um jogo bom, um jogo até que a gente entende até ele voltando e muito encaixotado, né? E muito prejudicado por muitas escolhas de um jogo, mais um jogo abaixo do Jean Carlos. O Jean Carlos jogou muito abaixo e pelo menos por 2 oportunidades ele teve a oportunidade de pifar ali o Diego Caito mais à frente para ter sequência e mais profundidade, não fez isso e acabou que a gente tem aí mais um jogo ruim desse jogador e não potencializa a questão do Diego Caio, né? Do Goiás sentiu um pouquinho da falta hoje do Lucas Lima, né? Que ele dá um toque diferente, acha um passe, principalmente nesses jogos, né? Esses jogos que ele é muito requisitado aí naquela achada de passe entre linhas e hoje fez falta, né? O Thiago Rodrigues, goleiro, fez uma atuação segura quando foi, é, quando foi preciso, interviu, não sofreu gols, importante isso aí, né? Dupla de zaga também, hoje, pelo menos hoje, não bateu tanta cabeça. Ele que escolheu o Luizão, a gente imaginou que ele escolheria o Luiz Felipe. O meio-campo, que é o melhor setor do time hoje, não esteve bem, né? Principalmente aí o Felipe Machado e o Lucas Rodrigues, né? Eu acho que o jogo de Minas Gerais foi muito pesado e né, acabou que a galera estava com a perna um pouquinho pesada, né? E o Lourenço
né? Tentou, correu muito, não faltou entrega da galera, mas faltou sim um pouquinho mais do brilho, né? Da técnica. Outro jogador que realmente ele tá fazendo 3 jogos ruins para fazer um jogo bom é o GG. O GG que fez um baita de um primeiro tempo contra a equipe do Fortaleza, atacando, sendo jogador que entrando dentro da área, e agora não, ele virou uma ponta do. Quando o time ataca com um formato, ele fica num setor ali que ele nem avança, nem permite muito que o Nicolas avance, e acabou que foi substituído no intervalo. Tanto ele, tanto o Jean Carlos, que foram os dois jogadores mais abaixo do time. A entrada do Wesley dá uma movimentação diferente, né? E a entrada do Cadu Souza, apesar que no começo ele estava tentando trazer muito essa bola para dentro e a galera marcando, não estava conseguindo ir bem. Dá parabéns para o Daniel, porque o Daniel fez a substituição na hora certa, né? Ele anteveu e colocou o time para ganhar o jogo, né? Usou o Brian entrou muito bem, já tirou uma bola ali, bateu, já chamou a torcida, o jogo já começou. O lance do escanteio, a jogada começa com ele, né? Tem um escanteio bem batido e aí o Cadu Souza marca o seu primeiro gol pela equipe do Goiás, gol da vitória, gol de cabeça. Não teve mais nenhuma situação de muito perigo, né? O Anselmo é aquilo que a gente, quando o time vai bem, ele vai ter chance. Se ele tiver 2, 3 chances, ele vai guardar no mínimo um gol. Às vezes ele tem um e guarda o dele. Mas é até difícil de cobrar. Mas quando o time usou, fez pivô, fez parede, né? E ajudou muito em muitas partes aí. Uma situação que eu queria deixar aqui, que eu queria chamar a atenção, é sobre a média que o Goiás vem fazendo de posse de bola, né? O Goiás é um time que pegou hoje um time muito fechado, né? E ele tentou fazer uma situação parecida com o que o Cruzeiro fez contra o Goiás, que era tentar finalizar a jogada. Só que a tomada de decisão, o último passo, não estava legal. E acabou que ficou muito preso nisso aí, não conseguindo finalizar a jogada. Jogadores trabalhavam, rodavam, o Daniel tá pedindo lá de fora, vamos, vira o lado, vira mais rápido, tal, para ver se encontra alguém em melhor condição, e o time não conseguiu. Eu não sei se foi por conta do desgaste, o jogo foi muito pesado, né, contra o Cruzeiro, mas realmente, de fato, faltou um pouquinho desse brilho tático, desse brilho técnico, né? Taticamente, mas foi muito bem, fez o resultado muito por conta disso, né? O Botafogo é um time muito abaixo, muito limitado, é bem treinado, mas é muito limitado e assim, bem treinado na defesa, né? Alguns jogadores aí conhecidos nossos, como o Rafael Gava, o próprio Morelli fez um bom jogo, correu para tudo quanto é lado, servia aí pro Goiás. O Morelli é um bom jogador, mas né, teve a desavença lá, então a gente já não entende como que seria, né? Você vê que é a escolha errada no jogador, né? Achou que estava fazendo o melhor negócio, hoje está num time que vai brigar para não cair, né? Talvez se tivesse aí no Goiás, ele estava em um time melhor. Um exemplo é o Dieguinho, né? O Dieguinho tá no Ceará, mas jogou Série A ano passado, né? E tá tudo certo. Então, isso aí, o Goiás assumindo nesse momento, passa o Vila Nova, né? Assume aí a quinta colocação, mas tem jogos de amanhã, tem o Atlético contra o Juventude vencer passa a equipe do Goiás, tem o Vila Nova contra o Avaí, o Vila Nova vencendo também passa o Goiás, o Criciúma e Atlético, Criciúma vencendo também passa o Goiás, então provavelmente aí ele deve fechar em sétimo, né? Mas que já é muito interessante saber que o time há 2 rodadas atrás ele estava na zona do rebaixamento, e nesse momento já está entre os 10 aí, já está entre os 7, vamos dizer assim. Então, acredito que esse é o caminho do Goiás. Muitas vezes nesse campeonato vai faltar, vai ter esses jogos, vai faltar um pouco do futebol, mas vai ter que ter o resultado. Lembrar que agora o time descansa, né, amanhã, já
prepara durante toda a semana, porque no próximo domingo contra o Avaí lá na ressacada, e é jogo duro. O Goiás não é muito. O Goiás não é muito de ganhar esses jogos no sul do Brasil, né? Vamos ver da mão do Daniel aí, que realmente é um time que joga. Terá a volta do Ramon, se ele for utilizar, terá a volta do Lucas Lima. Então é bacana para poder compor, né? Ficou claro hoje, mais uma vez, que o esquema com 2 extremos abertos e um centroavante, ele está dando mais certo do que o esquema do 4-4-2, né? Principalmente sem o Lucas Lima. Então, o Daniel precisa rever algumas questões sobre isso aí para talvez entrar de cara, né? Para ter uma segunda, uma saída de contra-ataque mais rápido, principalmente para jogar fora de casa agora, né? Que o 4-4-2 é interessante, o time do Goiás encaixa bem, mas você precisa ter. Ele tem que ter o Nicolas lá dentro toda hora, ele tem que ter o GG fazendo a entrada de fundo ali, sendo o elemento surpresa que não está acontecendo, e seguir, né? Basicamente é isso aí. Então a gente vai pedindo para você deixar seu like, para você compartilhar o vídeo, né? Se inscrever no canal que não é inscrito. Se gostou, comente aí, vai dando feedback pra gente estar melhorando para poder cada vez mais trazer mais informações para vocês. Amanhã, domingão, Vila Nova em campo às 18, às 18h30, o Atlético vai jogar fora de casa, então nós vamos trazer as informações desses jogos amanhã, a repercussão do jogo do Goiás, algumas situações de entrevistas, algumas colocações amanhã também, e amanhã durante todo o dia também vamos estar aí com foco nesses 2 jogos aí, trazendo escalações, trazendo as novidades para os jogos dos times goianos e acompanhando a Série B num todo, assim como a gente está fazendo, tá bom? Te agradece aí, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu!